Olá, nessa nossa live de hoje de direitos do consumidor, live que é realizada e organizada pelo IESB, em que a gente trabalha temas atuais de direitos do consumidor, na maioria delas pensando em questões, em conteúdos que são próprios para questões da OAB, ou seja, uma live que visa preparar os estudantes de direito do IESB para a avaliação do OAB na matéria de direito do consumidor, mas também é o objetivo dessa nossa live atualizar as pessoas que nos acompanham, sendo estudante ou não do IESB, sobre os temas mais atuais de direitos do consumidor. A live de hoje será dedicada a um tema extremamente divulgado, tratado nas últimas semanas no Brasil em direitos dos consumidores, que é o tema sobre planos de saúde, mais especificamente sobre cancelamento de planos de saúde. Olha, para a gente falar sobre isso, eu vou tentar situar aonde está o calor das discussões. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela algumas notícias que estão sendo tratadas nas últimas semanas, especialmente, né? E que no início do ano de 2025 pode ter uma reviravolta muito grande. O tema é sobre planos de saúde e cancelamento de planos de saúde pelas operadoras. Olha como isso tem sido mencionado bastante pelas autoridades públicas. Aqui é uma matéria, uma notícia de novembro, né? Então, no mês passado, menos de um mês aí praticamente, em que a Câmara dos Deputados iniciou, isso aconteceu durante praticamente um ano todo, pelo menos no segundo semestre, uma série de discussões sobre cancelamentos unilaterais de planos de saúde. Do que trata isso? Qual que é a questão que está aqui envolvida? Bom, você que às vezes tem um plano de saúde, ou é beneficiário de plano de saúde, talvez saiba que existem dois tipos básicos de planos de saúde, contratos de plano de saúde. Os planos coletivos ou os planos individuais. O que são planos coletivos? Planos coletivos são aqueles planos que você tem uma instituição, uma entidade que contrata a operadora, que contrata o plano de saúde, e aí os consumidores, os usuários, eles estão vinculados a essa entidade. Pode ser um plano coletivo empresarial, como nós temos, nós que somos funcionários, colaboradores do IESB. O IESB tem mais de uma opção de contratação de plano de saúde. A faculdade contrata uma operadora de plano de saúde e disponibiliza para todos os seus colaboradores, né, da administração do IESB, do corpo docente, os professoras do IESB, todos podem, se quiser, optar por fazer parte deste plano de saúde. O IESB, como empregador, contrata uma operadora e nós vamos aderindo, se quisermos, a esse plano de saúde, seremos beneficiados. Isso é uma espécie de plano coletivo empresarial, em que uma empresa contrata um plano de saúde para que seus colaboradores, seus empregados e empregadas possam ter acesso como beneficiários, como usuários desse plano de saúde que foi contratado, né? De uma empresa que o empregador negocia as condições, negocia os valores, negocia os tipos, né, de plano de saúde, qual a cobertura, se vai ser para o Brasil inteiro, se vai ser só para a região, no nosso caso, no Distrito Federal, né? Ou seja, quais espécies, né? Se vai ter plano odontológico, se vai ter obstetrícia, e a pessoa vai, né, o empregado, a empregada vai aderindo àquele modelo de plano de saúde ali dentro da lista de produtos de plano de saúde que foi contratado pelo empregador. Esse é o plano coletivo empresarial. E tem também aquele plano coletivo por adesão, que é, digamos, eu sou advogado e também sou professor. E aí a Associação dos Advogados ou o Sindicato dos Professores contrata um plano de saúde, né, do Bradesco, da Unimed, da Amil, enfim, contrata um determinado plano de saúde e eu me filio a esse sindicato, a essa associação, para poder aderir a esse plano de saúde. É o chamado plano coletivo por adesão. O
que esses dois exemplos têm, o plano coletivo empresarial e o plano coletivo por adesão, têm em comum? Ambos, você tem uma pessoa jurídica, não somos nós, consumidores, diretamente que contratamos a empresa, a operadora do plano de saúde, mas sim uma pessoa jurídica que contrata o plano de saúde para atender aquelas pessoas que estão vinculadas a essa pessoa jurídica contratante. No primeiro exemplo, você tem um empregador, eu falei do IESB como meu empregador, né? Sou professor do IESB, em que o IESB contrata o plano de saúde para os seus empregados, ou, no segundo exemplo, o plano coletivo por adesão, que você tem um sindicato ou uma associação que contrata, não é uma empresa, não é para os seus empregados, é para quem faz parte desse sindicato, quem se filia a esse sindicato ou a essa associação, e essa pessoa jurídica, um sindicato, uma associação, por exemplo, contrata essa empresa de plano de saúde, e aí as pessoas vão aderindo à associação como associado, como sindicalizado, para poder aderir a esse plano. É o plano coletivo por adesão ou plano coletivo empresarial. Ambos têm essa característica, repetindo, de uma pessoa jurídica contratando a operadora. E você tem um outro modelo, um outro tipo de plano de saúde que existe no Brasil, que é o plano de saúde individual ou familiar. Plano de saúde individual ou familiar. O que é esse plano de saúde individual ou familiar? Aí é a pessoa que diretamente, o consumidor, que diretamente vai lá e contrata a operadora de plano de saúde. Escolhe lá uma operadora que tem o melhor preço, pesquisa aí o melhor preço, a melhor condição, a melhor rede de cobertura e contrata diretamente. Por que é individual ou familiar? Porque uma pessoa individualmente ela pode contratar e ela pode incluir ali como beneficiários desse plano de saúde os membros da sua família, seus dependentes. Cônjuge, filhos, filhas, pais, mães, avós, ou seja, pode incluir ali seus dependentes, descendentes, ascendentes ou cônjuges. Plano individual, ou também chamado de plano de saúde familiar, porque qualquer indivíduo pode contratar e incluir como parte ali daquele contrato os seus entes familiares de vínculos mais próximos de vínculo de dependência. Entenderam? Então, são esses dois tipos de plano de saúde que nós temos regulados no Brasil, o plano coletivo e o plano individual. Qual que é o problema aqui dos cancelamentos dos planos de saúde? Eu vou compartilhar aqui com vocês a lei de planos de saúde, a lei de planos de saúde que está desde 1996, 96 ou 98? De 1998, que é a lei 9656, por isso eu confundi aqui, a lei 9656 de 1998. É a lei que regula no Brasil os contratos de planos de saúde. E essa lei, ela traz aqui, né, os regimes de contratação, tipo de contratação, se ele é individual ou familiar, ou se ele é coletivo, empresarial ou coletivo por adesão. Qual que é a diferença básica, mais básica desses planos aqui? Olha, o plano individual ou familiar, ele é um plano que ele tem uma regulação mais protetiva para os consumidores. Se você consegue contratar um plano individual familiar, dois direitos básicos que esses consumidores desse tipo de plano têm, que quem contrata plano coletivo, quem adere a plano coletivo, não tem. Dois direitos básicos. O primeiro é que no plano individual familiar, se você está pagando em dia, se você está adimplente, pagando todas as mensalidades, se você não está inadimplente, não está devendo, a operadora não pode cancelar o seu plano de saúde, ela não pode rescindir. Ela não pode rescindir seu plano de saúde. Ou seja, o consumidor do plano individual ou plano familiar, que é aquele que a pessoa contrata diretamente ao plano de saúde, ele tem um direito à sua manutenção do plano enquanto ele quiser, enquanto ele estiver pagando em dia. Ou seja, enquanto ele não viola o contrato, enquanto não descumpre qualquer regra do contrato, ou seja, não omitiu, né, nada da empresa, né, ou então não está inadimplente, não está devendo nenhuma mensalidade, a operadora de plano de saúde não pode cancelar esse plano. Inclusive, a operadora de plano de saúde ela só pode rescindir o contrato pelas regras agora mais recentes aprovadas, que acabaram de ser aprovadas, inclusive, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
A pessoa que está inadimplente com um plano de saúde individual, ela tem o direito de ficar inadimplente por 2 meses, por até 2 meses consecutivos. Se ela fica 2 meses consecutivos, ou seja, se ela fica devendo 60 dias, né, consecutivos, 2 mensalidades, então, do seu plano de saúde, só aí que a operadora pode rescindir e cancelar o contrato, e a pessoa perde esse plano. Né? Vai ter que contratar outro, vai ter que procurar outra operadora, a mesma operadora, e começar a pagar no preço atual. Né? E o outro direito que outro direito básico que os consumidores desse tipo de plano de saúde individual familiar têm, diferente dos planos coletivos, é o controle dos reajustes. O plano de saúde individual, o contrato do plano de saúde individual, só pode ser reajustado por autorização da agência reguladora e no limite que a agência reguladora estabelece, que às vezes é menos de 10%, às vezes é um pouco mais de 10%, mas na maioria das vezes é menos de 10%. 6%, 7%, 9%. Né? Algumas vezes superou 10%, mas não foram muitas vezes que teve um índice alto de reajuste. Então, a agência reguladora, ela controla, ela determina o limite todo ano do quanto que pode ser reajustado um plano de saúde individual. Inclusive, durante a pandemia, como as pessoas procuraram menos os hospitais para consultas, para exames, né? Porque tinham medo de serem contaminados nos hospitais com Covid, então as pessoas evitaram tudo aquilo que não era de urgência ou de emergência, as pessoas evitaram ir aos hospitais, aos médicos, às clínicas. Né? Então, teve uma diminuição dos gastos dos planos de saúde com os consumidores de planos individuais. Sabe o que aconteceu? A ANS, pela primeira vez, determinou um reajuste negativo. Impôs uma diminuição do valor das mensalidades no ano seguinte. O reajuste foi negativo. E as operadoras tiveram que diminuir o valor do que estavam cobrando no ano seguinte ao da pandemia. Então, isso aconteceu. Por quê? Porque a ANS controla, determina limite, o preço não é que o preço é controlado, mas o reajuste é controlado pela ANS nos planos individuais aos familiares. Tá? Então, esses 2 direitos básicos. E nos planos coletivos? Sendo eles plano coletivo empresarial, que o empregador contrata, ou no plano coletivo por adesão, em que você tem uma associação, um sindicato contratando para beneficiar quem se filiar a essa entidade. Nesses planos coletivos, o que nós temos? Nós temos uma proteção menor para os consumidores, com certeza. Os consumidores usuários de planos coletivos, aqueles que foram contratados por intermédio de uma empresa empregadora, né, para os seus trabalhadores, seus empregados, ou por uma associação sindicato para os seus filiados. Os planos coletivos, primeiro, a operadora ela pode cancelar o plano, independente da entidade estar pagando em dia esse plano, independente da inadimplência ou adimplência da instituição contratante, que é um empregador, uma empresa ou uma associação, um sindicato. Ainda que esteja em dia, a operadora pode cancelar. A empresa de plano de saúde pode cancelar esse plano. Né? Imotivadamente, de maneira unilateral. E por que ela faria isso? Porque, às vezes, aqueles empregados, eles foram envelhecendo, foram utilizando mais e mais e mais o plano, ou aquelas pessoas daquela associação ou daquela instituição, elas também elas estão envelhecendo, não estão entrando novos, jovens, né, como membros daquela coletividade ali, daquela associação, daquele sindicato, daquela empresa. Então, a gente diz que aquela carteira, o que é a carteira? É o conjunto de contratos que uma empresa de plano de saúde tem com associações, com sindicatos ou com empresas. Aquela carteira está envelhecendo. Por quê? Porque não estão entrando jovens naquele contrato, né? Não, aí as pessoas estão adquirindo, avançando na sua idade, e a gente sabe que quanto mais idosa aquele grupo, mais idoso aquele grupo vai ficando, mais gastos vai gerar para aquele plano de saúde, mais exames, mais consultas, mais cirurgias, mais tratamentos, né? Óbvio, a gente vai avançando na nossa idade, os problemas de saúde vão chegando,
E também várias prevenções, né, precisam ser feitas. Com o avanço da idade começa a ter que os homens precisam fazer exames mais frequentes, por exemplo, de câncer de próstata, né? Preciso fazer mais exames de vista, mais vários tipos de exames que vão ficando mais caros também. E as terapias vão ficando mais caros, os tratamentos começam a ter cirurgias, mas como começa a ter cirurgia com a idade mais avançada. Então, a carteira vai envelhecendo. E aí, às vezes, uma operadora de plano de saúde, ela começa a achar, não vale a pena mais eu manter contrato com esse sindicato, que ali só tem pessoas mais idosas, com essa associação, que só tem pessoas mais idosas, ou com essa empresa em que as pessoas estão ficando muito doentes ali, não vale a pena, né? Eu vou cancelar esse contrato. Ou então ela pode fazer uma outra coisa. Nos planos coletivos, a agência reguladora não controla o reajuste. A agência reguladora não controla os reajustes dos contratos em planos coletivos. A operadora ela pode, todo ano, apresentar um índice de reajuste para aquela empresa que contratou para os seus empregados ou para aquela associação e sindicato que contratou o plano para os seus filiados. Então, nos planos coletivos, a operadora de plano de saúde ela pode muito bem chegar e falar para a empresa: olha, seus empregados estão usando muito o plano de saúde, estão gastando muito, não está valendo a pena mais eu manter no preço que eu vinha cobrando. Eu quero reajustar em 30%, em 40%, em 50% o valor das mensalidades, ou então eu vou cancelar. Porque no plano coletivo, a operadora pode impor o reajuste que ela quer, porque não tem controle. E se a outra parte contratante, que é uma empresa ou um sindicato ou uma associação, por maior que seja, não aceita aquele reajuste, a operadora de plano de saúde pode cancelar unilateralmente. O que eu quero dizer? Nos planos coletivos, a lei e a própria agência reguladora sempre considerou que, como se trata de um grupo de consumidores unidos por meio de uma pessoa jurídica que os representa, a empresa onde essas pessoas trabalham, a associação, o sindicato onde essas pessoas são filiadas, a agência reguladora e a própria regra dos planos de saúde, né, da própria regulamentação dos contratos de plano de saúde, parte de um pressuposto de que essa coletividade unida numa empresa ou unida numa associação, no sindicato, ela tem poder de barganha para negociar os reajustes. E por isso os reajustes não são controlados e regulados pela Agência Nacional, a ANS. Por sua vez, se é um indivíduo ou uma família contratando diretamente como operadora de plano de saúde, como a óbvia situação de desvantagem negocial entre um indivíduo ou uma família apenas com a operadora de plano de saúde, tanto a agência como a própria regra dos planos de saúde, né, a norma que regulamenta os planos de saúde, parte do pressuposto que há o desequilíbrio, há uma vulnerabilidade. Essa parte consumidora não tem o mesmo poder de barganha para negociar por reajustes, porque é um público, é um grupo, é uma família, ou é um indivíduo, é um consumidor isolado. Então, por isso que há essa proibição de rescindir o contrato de plano de saúde quando a família, quando o indivíduo, no plano individual, está pagando em dia. Porque as autoridades brasileiras, né, a agência reguladora, e a própria, no reflexo da própria lei, parte de um pressuposto de que precisa proteger a parte mais fraca. E, em tese, mas apenas em tese, um grupo de pessoas que está reunido numa associação, ou um grupo de pessoas que está representado pela empresa empregadora dessas pessoas, que contratou um plano de saúde coletivo, teria, em teoria, um poder de barganha para negociar pelos reajustes, porque está falando em nome de vários consumidores. Aí, em tese, economicamente, a operadora de plano de saúde teria que se render, né, a esse poder de negociação que a pessoa jurídica contratante teria. Está acompanhando o raciocínio? Está acompanhando? Mas isso é só em tese, em teoria, porque na prática, as operadoras de plano de saúde, elas estão no mercado, às vezes, tão concentrado, elas têm um poder econômico tão grande, que ela está nem aí se a associação é grande, se tem muitos filiados, se o sindicato tem muita gente sindicalizada, ou se a empresa tem muitos empregados. Está nem aí a operadora de plano de saúde no contrato de plano coletivo. Ela simplesmente chega e fala: olha,
A partir do ano que vem, em vez de pagar R$ 500, todo mundo, cada um vai pagar aí R$ 900. Senão eu não tenho interesse. Eu vou cobrar X mil reais, vou dividir, vou cobrar isso e você se vira aí para dividir entre seus empregados, entre seus filiados. E aí, às vezes, não resta outra alternativa a não ser a pessoa jurídica que contratou um plano aceitar o cancelamento e procurar um outro plano. Porque as pessoas ali filiadas ou empregadas não têm condição de pagar aquele reajuste. Então, essa diferença gritante entre as regras dos contratos dos planos de saúde individuais e dos planos de saúde coletivo reflete um problema gravíssimo. E por quê, gente? Porque mais de 80, quase 90% dos consumidores brasileiros têm contratos coletivos de plano de saúde, ou seja, tem plano de saúde na modalidade coletiva. A grandíssima maioria da população brasileira está vinculada a planos coletivos e não a planos individuais. Então, a maioria da população brasileira que tem plano de saúde, e são muitos milhões de brasileiros que têm planos de saúde, a maioria está em planos coletivos, ou seja, tem menos direitos do que aquela minoria privilegiada que tem planos de saúde individuais. Ou seja, a maioria das pessoas tem plano de saúde ou porque trabalham numa empresa que contratou um plano de saúde, ou porque aderiram a um plano de saúde por meio da sua associação, do seu sindicato. A grandíssima maioria. Uma parcela pequena, pouco mais de 10% da população brasileira consegue manter contratos de planos de saúde individuais. Hoje, muitas operadoras de plano de saúde nem vendem contratos de plano de saúde individuais, porque para elas não vale a pena. Não vale a pena ter plano de saúde individual. O plano de saúde individual ela não pode reajustar aleatoriamente, ela tem que obedecer o índice da ANS, a ANS é rigorosa, controla rigorosamente o reajuste dos planos individuais, e também a operadora não pode cancelar unilateralmente um plano de saúde individual. Tem que ficar aceitando aquela família lá, aquele consumidor individual. Aí, se esse consumidor está gastando muito, está gastando milhões de reais todos os meses com gastos médicos de tratamentos que estão sendo pagos pela operadora de plano de saúde, ela vai ter que suportar aquele prejuízo. Ela vai ficar rezando para aquela pessoa ficar inadimplente, que é a única chance que ela tem de cancelar o plano de saúde individual familiar. Mas enquanto a pessoa estiver pagando em dia, ela pode estar fazendo várias cirurgias por mês, vários tratamentos por mês. A operadora não pode cancelar. Não pode cancelar. E nós tivemos uma mudança forte também significativa recentemente. Né? Nós tivemos a aprovação de uma lei no Congresso Nacional que deixou mais claro que a operadora de plano de saúde tem que cobrir todas as doenças e todos os tratamentos que são conhecidos pelas ciências médicas. Então, não existe mais aquela história que a operadora de plano de saúde só pode cobrir, ou só é obrigada a cobrir, aquilo que está numa lista, num rol determinado pela agência de plano de saúde. Não, se existe um tratamento novo, por mais caro que seja, e ele é reconhecido pelas ciências médicas internacionalmente como um tratamento eficaz para uma doença que é coberta pelo plano de saúde, a operadora não pode recusar. Então, se essa pessoa, de um plano de saúde individual, ela tem uma doença e o médico dela fala que a única saída para ela é esse tratamento médico mais caro, essa operadora vai ter que cobrir isso, não vai poder recusar, e não vai poder cancelar o plano de saúde dessa pessoa. E no caso do plano de saúde coletivo, não. Se as pessoas começam a gastar muito, começam a ficar muito doente, começam a acabar demandando por tratamentos muito caros, a operadora ela vai lá, ela pode, eu não quero mais ser a operadora dessa empresa, não quero cuidar desses empregados dessa empresa e também não quero trabalhar mais para essa associação, para esse sindicato. Ela simplesmente cancela os planos de saúde. Então, 80% dos contratos de plano de saúde estão nessa condição de vulnerabilidade, de possibilidade de cancelamento unilateral. Né? E por isso,
uma série de discussões tem acontecido, como eu falei com vocês, de discussões no Congresso Nacional para mudar a lei de plano de saúde, para que as operadoras de planos de saúde elas não mais sejam livres para cancelar unilateralmente os planos de saúde e elas acabem tendo que negociar os reajustes com os contratantes. Quando, né, a questão dos planos de saúde coletivos, né? Planos de saúde coletivos. E como eu falei para vocês, muitas operadoras nem estão mais vendendo planos individuais, ou então vendem eles caríssimos, caríssimos. Quem tem plano individual hoje são pessoas e famílias que lá 10 ou 20 anos atrás contrataram um plano de saúde individual e a operadora ela não pode cancelar, os reajustes eles são controlados e as pessoas conseguem pagar até hoje as mensalidades porque o reajuste é controlado e a operadora não pode cancelar, salvo se a pessoa ficar inadimplente. São os brasileiros que possuem planos individuais, as pessoas que estão pagando, né, plano de saúde que contrataram há 10, 20 anos atrás, quando ainda era acessível. Hoje em dia, as operadoras elas não vendem planos individuais praticamente, ou então elas cobram caríssimos, 4 mil, 5 mil, 7 mil reais por plano individual, né? E vão vendendo apenas planos coletivos por adesão empresarial, ou seja, um consumidor tem que encontrar uma associação, um sindicato do qual ele possa fazer parte, então aderir a um plano coletivo, ou então tem que estar numa empresa, trabalhar numa empresa que contrate um plano coletivo. Por isso que existe também essa modalidade conhecida como plano falso coletivo. O que é o plano falso coletivo? Uma pessoa física vai lá e faz um registro de pessoa jurídica de microempreendedor individual, é super barato, né? Você paga uma mensalidade, sei lá, de no máximo 70, 80 reais por mês de impostos, né, para você ter o registro para o governo, para você ter uma pessoa jurídica como microempreendedora individual, MEI, né, o famoso MEI. Como é uma pessoa jurídica, como é uma empresa, microempreendedor individual é uma empresa, né, faz esse registro e vai lá e contrata um plano de saúde coletivo, né? Por que a doutrina e a jurisprudência chamam isso de plano de saúde falso coletivo? Porque, na verdade, é uma família, é um indivíduo que, para ter acesso a um plano de saúde, fez o registro de um MEI e nem exerce isso, nem exerce atividade. Ou a pessoa até é microempreendedora individual, mas aí ela contrata esse plano de saúde para ela própria, usando essa pessoa jurídica de MEI, usando esse CNPJ de MEI, e coloca os membros da sua família como empregados da pessoa jurídica apenas para ter acesso como beneficiários do plano de saúde. Ou seja, há uma simulação de um contrato de um plano de saúde coletivo empresarial, quando no fundo é um indivíduo e uma família, né? Então é chamado de plano falso coletivo pela jurisprudência. E o que significa isso? Às vezes a operadora de plano de saúde ela chega lá para esse microempreendedor individual e fala: olha, você está gastando muito plano de saúde. Como é um plano coletivo empresarial, eu vou aplicar um reajuste aqui alto, ou então vou rescindir o contrato. Aí esse microempreendedor individual entra com uma ação na justiça para tentar impedir isso, sob o argumento que, na verdade, aquilo ali é um plano individual camuflado como se fosse um plano coletivo, para a pessoa exigir os direitos de um plano individual, né? De um plano individual. Ou seja, impedir a operadora de aplicar um reajuste aleatório, não controlado pela ANS, e impedir a operadora de querer cancelar o contrato, rescindir unilateralmente o contrato, né? Olha o absurdo que chegou a situação da diferença entre planos coletivos e planos individuais. Há até simulações feitas pelos planos de saúde. E daí, gente, há vários projetos de lei, né, que já estão em discussão. Ó, se foi aprovado na Câmara, teria que ser aprovado no Senado e também ter sanção presidencial. Está longe ainda disso acontecer,
e a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para mudar a lei de plano de saúde, impedindo a rescisão unilateral dos planos coletivos, para que eles aconteçam apenas em caso de inadimplência, assim como ocorre com os planos individuais, né? Olha aí, a Comissão de Defesa dos Consumidores da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei, ele ainda não é lei, tem que passar pelo Senado ainda, né? Que proíbe as operadoras de cancelarem unilateralmente os planos de saúde em situações de emergência ou urgência, independentemente do tipo de assistência, se é por coletivo ou individual, né? O texto aprovado garante o atendimento de emergência e urgência do usuário de plano de saúde, mesmo durante o período de carência. Se está atrasado, se está inadimplente ou não, né? Mas é muito difícil aprovar isso porque as operadoras de plano de saúde fazem um lobby muito grande, para poder impedir esse tipo de lei, porque elas querem, obviamente, elas querem, os interesses econômicos delas, manterem essa situação de que a maioria dos planos, que são os planos coletivos, elas podem cancelar unilateralmente, rescindir unilateralmente, sem qualquer justificativa, ou então aplicar um reajuste exorbitante. Bom, por que eu trouxe esse tema? Porque, neste exato momento, na data de hoje, o Ministério da Saúde resolveu se reunir com as operadoras de plano de saúde e entidades que representam consumidores e pacientes para poder tentar resolver essa situação, né? Penalizando as operadoras, aplicando a penalidade, ou propondo um projeto de lei, ou pressionando a ANS a regulamentar essa situação, por conta de uma seguinte situação que está sendo investigada, que vou compartilhar essa notícia agora com vocês, uma notícia extremamente recente, notícia de hoje, olha aí, notícia de 10 de dezembro, notícia bombástica, que é o seguinte: um parecer técnico da ANS, ou seja, dos servidores da ANS, né, dos técnicos da ANS, desde 2023, já pedia a mudança das regras da própria ANS para coibir a rescisão imotivada de planos de saúde. Ou seja, os próprios técnicos da ANS, já desde 2023, estavam recomendando para a diretoria da agência reguladora resolver esse problema, de impedir, por regra, que os planos coletivos tivessem esse tratamento de possibilidade da operadora de cancelar. Hoje a regra permite, gente. A regra de plano de saúde, que é da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, permite que as operadoras de plano de saúde possam cancelar unilateralmente, sem motivo algum, rescindir o contrato do plano coletivo. E aí todos aqueles empregados daquela empresa, todos associados ou filiados àquele sindicato, àquela associação, perdem no dia seguinte o plano de saúde, ficam sem cobertura nenhuma. Se tiver em tratamento, se tiver em terapia, né? Se tiver em atendimento, essa pessoa no dia seguinte já não tem plano de saúde para pagar as despesas médicas dela. Ela vai ter que pagar no particular, ou então vai ter que recorrer ao SUS, né? Inflando o SUS, inchando mais ainda o nosso sistema público, né? A vantagem para a saúde pública da gente ter no Brasil os planos de saúde é porque os planos de saúde eles são suplementares. Eles têm a possibilidade de tirar algumas pessoas do atendimento público. E aí desinfla. Estou tentando achar a palavra, né? Descongestiona, era o que eu queria falar. Descongestiona a fila do SUS, porque as pessoas que estariam sendo atendidas pelo sistema público de saúde, universal de saúde, estão sendo atendidas pelos planos de saúde privados. Então é bom que a gente tenha uma boa regulamentação de plano de saúde, para estimular que as pessoas tenham condições de ter plano de saúde privado e a saúde pública seja efetivamente para quem não tem a condição de pagar. Então tem essa vantagem da saúde suplementar. Mas se as pessoas elas são expulsas dos planos de saúde coletivos, ainda assim uma leva muito grande, o que acontece? Elas vão continuar seu tratamento ali na saúde pública, que ainda não tem o seu histórico,
não estava atendendo essas pessoas, então não tem ali seus exames. As pessoas acabam tendo que começar o tratamento tudo de novo. É horrível. É péssimo isso, né? É péssimo. Até para a gestão da saúde pública, isso aí é péssimo. Então, isso aqui, gente, é escandaloso, uma notícia de hoje, que é o tema aqui da nossa live. Inclusive, eu estou nesse cenário aqui, desse fundo hospitalar, para poder simbolizar que, no fundo, o que as pessoas precisam é do tratamento, de terapia. Então, essa interrupção dos tratamentos das pessoas que estão em plano coletivo é gravíssima. E aí, os próprios técnicos da agência reguladora já estavam dizendo isso. Vamos ler essa notícia junto. Olha, documentos da ANS, que é a agência reguladora, mostram que desde o ano passado já havia recomendação técnica dos técnicos da agência para alteração das regras de rescisões de plano de saúde coletivos, de forma a mitigar práticas de seleção de risco. O que é seleção de risco? É quando a operadora impede a pessoa de adquirir um plano ou exclui essa pessoa devido às condições de saúde que demandam altos custos, ou seja, é quando a operadora de plano de saúde ela acaba escolhendo quem ela quer atender. Pô, isso vai totalmente na contramão do que é um seguro de saúde, o que é o princípio de plano de saúde, em que você tem, em que a operadora ela atende todo mundo de forma que ela vai ter mais gasto com uma pessoa, mais gasto com outra pessoa, e todas essas pessoas estão pagando. Quem que as operadoras elas querem? Elas querem atender só quem é saudável e quem é jovem, ou seja, quem não gasta. Aí é fácil, né? É muito fácil. Você paga a sua vida inteira seu plano de saúde. Aí quando você mais precisa, a operadora expulsa você do plano. Não dá, né, gente? Isso aí é imoral, isso aí é absurdo, isso é ilegal, é desumano. As regras, em tese, deveriam proibir esse tipo de coisa. Mas nos planos de saúde coletivo, como eu disse, a operadora ela pode rescindir, ela pode cancelar. Né? Então, continuando, neste ano, olha, as rescisões unilaterais de contratos coletivos estiveram no centro de debate de saúde suplementar, como eu comentei com vocês, com aumento de queixas de ações judiciais e de processos administrativos, além de diversas mobilizações políticas de consumidores, usuários, que levaram à aprovação até mesmo de uma CPI que está parada na Câmara dos Deputados, a CPI dos planos de saúde. Né? Olha aí uma cena. Olha, Bernardo, 9 anos, tem paralisia cerebral, nessa foto aqui no jornal, e está internado para tratar de uma infecção bacteriana. E a família recebeu um aviso de cancelamento unilateral do seu plano em 8 de novembro. E eles conseguiram reverter isso depois judicialmente. Olha, imagina a situação, o drama dessa família. Ela é vinculada a um plano de saúde coletivo, né? Bernardo é uma das várias pessoas que é beneficiária desse plano coletivo, e a família recebeu a notícia de que a operadora estava cancelando o plano, então não ia mais pagar as despesas do tratamento do Bernardo. Olha que situação drástica, que situação gravíssima. Né? E aí o hospital vai querer cobrar essa conta altíssima da internação do Bernardo e da família, já que ela não teria mais plano. A família tem que recorrer à justiça. Né? É grave essa situação, essa falha, né, na regulamentação dos planos coletivos. Só que aí, olha, uma nota técnica que foi assinada há praticamente um ano, vai comemorar um ano amanhã, né, 10 de dezembro. Dia do meu aniversário, inclusive, amanhã é meu aniversário. Estamos gravando essa live aqui no dia 10 de dezembro. Uma nota técnica assinada em 11 de dezembro relata que a regulação atual permite que os contratos coletivos estejam sujeitos a rescisão unilateral e motivada por parte da operadora. Foi o que eu já estou explicando para vocês desde o início da live. Diz o trecho dessa nota da ANS. Olha, notícia de hoje, viu, gente? Notícia fresquinha. Estamos gravando a live no dia que essa matéria aqui foi publicada. Investigação aqui dos jornalistas, super importante. A regra atual não é suficiente para limitar a exposição dos contratos, com baixo poder de negociação, a práticas de seleção de risco, que é quando a operadora escolhe quem ela quer atender. Então, ela vai escolher qual empresa ela quer atender. Essa empresa tem muita gente mais velha, essa associação tem muita gente com doença grave, nessa empresa tem muitas famílias com crianças com autismo, então eu não quero. Não quero mais. Vou cancelar esse contrato aqui. Isso é a seleção de risco. Isso deveria ser proibido. Né? Simplesmente proibindo que a operadora cancele planos coletivos, ainda que
aquele grupo esteja adimplente. Da mesma forma que acontece com os planos individuais, a operadora não pode cancelar um plano de saúde de uma família ou de um indivíduo que contratou diretamente a operadora se esse grupo, se essa família, esse indivíduo está em dia com as mensalidades. Né? Pois, nos planos coletivos, né, a nota diz, é permitido a operadora rescindir tais contratos com base na análise individualizada do risco. Segundo essa nota dos técnicos da ANS, que deveria ter sido levada em consideração, né, gente, pela diretoria da agência, o mecanismo de rescisão unilateral permite que contratos menos atrativos possam ser seletivamente removidos da carteira agrupada. Além disso, esses contratos com alta sinistralidade, ou seja, com alto índice de uso, né, das pessoas dos serviços médicos, podem integrar a base de apuração do percentual de reajuste a ser aplicado no agrupamento, ou seja, ela pode usar isso para reajustar o plano para todo mundo daquela região. Então, dessa forma, o reajuste não reflete a realidade dos contratos remanescentes, ou seja, dos contratos daqueles outros grupos que não estão usando tanto, que eles sofreriam um percentual majorado. Portanto, entende-se que a rescisão unilateral imotivada permite práticas de seleção de risco. Né? Então, veja, essa nota técnica de um ano atrás, os técnicos da agência vão dizendo, olha, a agência tem que mudar as regras, tem que proibir a rescisão unilateral dos contratos coletivos. Né? E isso é especialmente problemático nas contratações de natureza individualizada por meio de produtos de contratação coletiva, ou seja, os MEIs, os falsos coletivos que eu falei. Quando você tem um microempreendedor individual que contratou um plano coletivo, como sendo de pessoa jurídica, para colocar sua família, e aí uma pessoa daquela família começa a adoecer muito, começa a ter uma doença grave, tratamentos muito caros, a operadora vai lá, não quero mais você, cancela o contrato. Aquele grupinho ali fica sem plano de saúde, porque é um plano coletivo e poderia. Isso é um absurdo que até hoje isso aconteça. É um absurdo que a agência permita isso até hoje. Né? Aí a reportagem da Folha já tinha mostrado que milhares de contratos de crianças com autismo, doenças raras e paralisia, além de idosos e pessoas com doenças graves, que estavam vinculados a alguma coletividade, não plano coletivo, foram suspensos neste ano. Né? O IDEC, instituição que este professor de vocês aqui dirige, né, é diretor dessa associação, fez pressão para estes pareceres técnicos se tornassem públicos, porque essa nota técnica era sigilosa. A agência não estava divulgando, que os próprios técnicos já tinham esse documento. Né? E o que ocorreu no mês passado. Né? Aí nós tivemos vários debates públicos em que a diretoria da ANS vem negando a existência desse problema. Né? O presidente da ANS, Paulo Rebelo, diz que isso não acontece, não é proibida essa exclusão, mas isso é falso, gente, a lei permite sim essa exclusão. Né? Enfim, vários casos está hoje, né, data de hoje, está num debate fortíssimo aqui em Brasília para tentar impedir essa prática, impedir a prática da rescisão dos planos coletivos. Muitas pessoas, elas entram com ação individual, digamos, né, faz conta que, pegar um exemplo, você faz parte você é empregado de uma empresa que contratou um plano de saúde e você aderiu a esse plano de saúde da sua empresa. Esse é um plano coletivo empresarial. Aí, digamos que a operadora de plano de saúde chega, sei lá, vou dar um exemplo hipotético aqui de uma empresa verdadeira, a Amil. Né? A Amil, uma das maiores empresas de plano de saúde, ela chega para essa empresa para a qual você trabalha e por meio do qual você tem plano de saúde, fala, olha, nós vamos querer reajustar ano que vem agora, a partir do ano que vem, 2025, esse plano de saúde de vocês, porque seus empregados estão gastando muito e a sinistralidade está muito alta, ou seja, o uso está muito alto, nós estamos gastando muito com seus empregados. Então, nós vamos querer um reajuste aqui de 50%. E aí seu empregador fala, né, o gerente da empresa fala, não tem a menor condição. Nossos empregados não têm condição de pagar um reajuste de 50%. Não tem como. Vai ter gente aí que vai praticamente só pagar plano de saúde e não vai receber um centavo de salário.
E aí, então, não temos condição, não, de esse reajuste, melhor isso aí. E aí a operadora fala, então, tá, então se vocês não aceitam, nós vamos cancelar o plano. E aí acaba cancelando o plano. Né? Não renova o plano de saúde. E aí imagina que você é uma dessas pessoas empregadas que está usando esse plano e está no meio de um tratamento. De tratamento de uma doença aí cara, né, de um tratamento caro para uma doença grave. Né? E aí o que acontece? É muito comum que individualmente esse empregado, essa empregada, entra com uma ação judicial para exigir a manutenção do plano. Tipo, ó, eu quero continuar pagando a mensalidade que eu pagava, vou pagar então diretamente para a empresa e quero que a empresa continue me atendendo. E a empresa, é muito comum que a empresa é condenada, até por força de decisão liminar, né? Ela é determinada a manter a manutenção, a manter esse contrato, esse atendimento para a pessoa, né? Para você, nessa minha hipótese, no meu exemplo, e você continuar pagando aquela mensalidade que era descontada do seu salário, você passa a pagar diretamente para a empresa, para você ter a manutenção desse tratamento. Aquele plano que era coletivo acaba virando individual, digamos, pelo menos até o fim do seu tratamento, da sua terapia. Mas continua sempre nessa margem de segurança. E depois? Depois da sentença? Depois do tratamento finalizado? Você vai continuar tendo esse plano de saúde? Como é que fica essa situação? O problema, na verdade, fica adiado. A justiça apenas adia esse problema. E quais são os fundamentos para isso? Dignidade da pessoa humana, né? Aplicação dos direitos básicos do Código de Defesa do Consumidor, como a gente viu em outras lives, né? A manutenção de contratos, a proibição de cláusula abusiva que permita a rescisão unilateral do contrato, enfim. Isso se o empregador não quiser entrar com uma ação para preservar o contrato de todo mundo, né? Aí, às vezes, o empregado individualmente entra com essa ação. Isso é um problema sem solução hoje, gente. Está lotado de ações judiciais, seja de associações ou de empregadores ou até de indivíduos que, como eu exemplifiquei, aderiram a um plano coletivo para exigir a manutenção do tratamento, do serviço. Porque, no fundo, é o direito à saúde. O direito a que o contrato cumpra a sua função social. Função social do contrato. O interesse que aquele contrato preserve a dignidade, atenda o direito básico à saúde que a pessoa contratou e pagou para aquilo durante anos, para que naquele momento precisar, a proibição de uma conduta de má-fé da empresa, que viole a boa-fé objetiva, ou seja, que abandone a pessoa quando ela mais precisa. São interpretações do judiciário com base aos princípios mais fundamentais do direito contratual e do direito do consumidor atualmente, para tentar preservar isso. Mas ainda assim continua inseguro, porque quantas pessoas acabam tendo seu plano cancelado e não sabem que têm direitos, não recorrem ao judiciário, não reclamam. Acabam tendo que custear seu tratamento, acabam tendo que recomeçar toda a sua terapia, seu tratamento na saúde pública, e aí isso acaba retrocedendo na sua condição de saúde, ou acaba tendo que procurar um outro plano, pagando muito mais caro do que estava pagando antes. É errado, né? É absolutamente ruim esse tipo de omissão regulatória, quando a gente não tem regras e faz as pessoas precisarem ter que entrar em ações judiciais com base em princípios. É muito inseguro. Também acaba sendo um julgamento meio discricionário, né, do tribunal, que vai aplicar ou não ali, interpretar ou não os princípios da forma mais favorável à vítima, à pessoa consumidora que está abandonada. Então, essa live de hoje, que está terminando agora, teve o objetivo de trazer essa notícia de discussão que nós estamos agora e abrir para você que nos acompanha sobre o conhecimento jurídico necessário para poder demandar judicialmente ou acompanhar a evolução regulatória e legislativa desse tema, que esperamos aí que nos próximos meses ou próximos anos as regras sejam atualizadas, modificadas, mas para garantir maior proteção aos consumidores, maior controle desses contratos. É um contrato que não pode ficar aberto, não pode ficar livre, ele tem que ficar regulado, né?
Próximo ano aí teremos várias lives ainda sobre contratos de plano de saúde, vou trazer outros temas para vocês. Vamos encerrando por aqui a nossa live. Você que está acompanhando ao vivo, preencha aí o formulário para você conquistar as horas devidas da sua participação. Você que acompanhou gravado, coloque aí seu comentário, seu feedback, se você gostou ou não desta live. Se tem mais dúvidas também, pode me enviar. Você que é aluno do IESB, aluna do IESB, você vai ter acesso, você tem acesso ao meu e-mail, consegue me mandar mensagens também para eu tirar suas dúvidas. Estamos juntos aí nessa nossa formação em direitos do consumidor. Fiquem bem, pessoal. Até a próxima live. Outro tema a gente vai trazer atual também. Grande abraço. Até mais. Thank you.